Oi pessoal do Blablalogia, tudo bem? Eu sou a Tati Leite do Vale Ler um Livro, um canal de literatura aí nessa rede mundial de computadores. E toda quinzenalmente, eu estarei aqui neste canal que vos fala, no Blablalogia, para fazer um link, de uma notícia das últimas semanas com um livro. Olha que legal. E eu ia indicar dessa vez um livro nacional, porque muita gente pediu e eu também adoro, mas aconteceu uma paradinha aqui que a gente precisa conversar. E o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura. Pois é, gente, o Nobel de Literatura, o Oscar da Literatura, que tem o Nobel da Paz, que normalmente as pessoas conhecem, que é uma premiação, né? E o Nobel da Literatura, no caso, premia pessoas que tenham alguma história com a literatura. Quando o Bob Dylan, que é um musicista, ganhou essa parada, causou um frenesi, um burburinho total. Por quê? Porque não é todo mundo que considera música, que considera composições como literatura. Mas aí vem a pergunta, o que fucking é literatura? O que é isso, né? E aí, por isso, a gente precisa pensar no que é literatura para então ver se foi bom ou não foi bom, né? Para ter a nossa própria opinião em relação ao prêmio, ao Nobel da Literatura, ao Bob Dylan. Mas aí é muito complicado a gente pensar nisso, porque o Bob Dylan é um cara que faz composições importantíssimas, né, que faz poesia virar música, e aí se a gente desconsiderar o Bob Dylan da literatura, a gente também vai desconsiderar, por exemplo, o trovadorismo, que é a primeira escola literária da língua portuguesa, e que tinha os trovadores, que cantavam as suas poesias nos reinos. E isso é literatura, né? Então por que a gente considera o trovadorismo? Ah, o trovadorismo, beleza. Bob Dylan, não. Temos que pensar nisso, né? Sem juízo de valor aqui. E aí a gente também vai desconsiderar uma coisinha aqui que eu vou falar pra vocês agora, que é o seguinte. Eu vou recitar uma poesia pra vocês aqui, hein? Prepara. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina que vem e que passa. Reconheceu de algum lugar? Vinícius de Moraes, gente. Um dos maiores poetas da literatura brasileira. É um cara que está na segunda fase do modernismo, na parte de poesia. E teve, sei lá, acho que 90% das poesias desse cara, né, foram musicadas, foram transformadas em música. E nem por isso deixou de ser poesia, né? É uma coisa muito importante pra gente pensar. Então nós temos que debater isso, e essa nem é indicação não, viu? A indicação é um livrinho que chama Só Garotos, da Pat Smith, e que tem músicas incríveis, e ela fez essa espécie de autobiografia que chama Só Garotos, que conta a história dela, né, até ela adentrar na música, até ela virar cantora e compositora, até ela começar a transformar as poesias dela em música, e também do relacionamento que ela teve com Robert, que é um fotógrafo muito importante na história ali da humanidade. Então, assim, esse vídeo todo, que é pra linkar uma notícia e fazer uma indicação de uma obra, que eu já vou contar um pouquinho mais dela pra vocês, mas é que puxaram a minha orelha, que eu sou muito prolixa mesmo, e aí puxaram minha orelha no outro vídeo, porque eu falei, e só contei o que era no final. Então eu já estou contando aqui, spoiler, antes de mais nada. Mas vamos debater um pouquinho sobre isso. Então, eu vim aqui, neste vídeo, para tirar um peso de vocês, gente. Ninguém sabe ao certo o que é literatura. E tá tudo bem! Tá tudo benzinho. Sabe por que tá tudo benzinho, gente? Porque literatura é uma arte mutável. A literatura depende de quem escreve, depende da época, depende de quem lê, depende da língua, depende da forma. Entendeu? E não tem como você falar que uma arte mutável é fixa. Não tem como eu falar assim, literatura é só isso. Porque vai chegar alguém aqui, ó, que vai falar, eu tô fazendo outras paradas aqui. Entendeu? E tudo tem a ver, né, com esse link da notícia do Bob Dylan, um cara que é músico, ter ganhado, que é musicista, ter ganhado um Nobel, um prêmio tão importante quanto o Nobel da Literatura. Por exemplo, só que no Brasil nós temos o concretismo, que é uma escola, né, um movimento literário de poetas que escreviam poesias com forma. A gente tem a poesia marginal, que lançava suas obras em folhetins, assim, em coisinhas pequenininhas, que imprimiam em tipografias em casa. A gente tem um movimento que fazia literatura em postal, fazia literatura em cartas no correio. Então, assim, são uma série de movimentos que englobam um monte de tipo de literatura, então fica muito complicado a gente falar o que é e o que não é.
e tirar alguém. Ah, mas você não faz literatura não, viu, querido? Você não faz. É muito amplo, é mutável. E a gente precisa entender tudo como forma de arte. A gente precisa entender tudo como um jeito de expressar a própria arte. Então, antes de mais nada, qual é a teoria que eu acho mais abrangente em relação à literatura? Para mim, literatura é tudo que é colocado em forma de letras e que passa uma ideia e que passa uma história, passa alguma coisa através dos óculos de quem está escrevendo, de quem fez aquilo. Certo? Por quê? Até quando é literatura não ficcional, né? Porque quando a gente lê uma biografia, a gente tá vendo a opinião, a gente tá vendo aquela história pelos olhos ali da pessoa que escreveu, né? Então, não tem como. Eu acho que essa é a teoria mais abrangente, mas também você pode considerar a literatura o que você quiser, tá? Em relação a isso. E o Bob Dylan pode ser sim um cara da literatura. E não tô botando juízo de valor. Mas vamos pra indicação que é importante aqui de hoje, Tati. Foco. Os Só Garotos, da Pat Smith, né, dessa escritora. Gente, é simplesmente uma das melhores biografias que eu já li na minha vida. É uma espécie de autobiografia, mas como ela é poeta, né, ela nasceu numa cidadezinha no interior, lá onde Judas perdeu as botas. Ela saiu de lá, chegou a dormir na rua, chegou a dividir comida com mendigo, chegou a não ter, sabe, não ter nada, dinheiro nem pra comer. E assim, tem uma vida super difícil. Teve uma vida super difícil, só que sempre desenhou muito e fez muita poesia. E ela vai contando através das palavras dela de uma maneira tão poética. Tanto é que a Pat Smith é considerada a poeta punk do rock and roll, sabe assim? A poeta que é punk, que é a menina que já é hoje uma senhora e que transforma a poesia em música. E são poesias que, ó, bate aqui, através da música, né? Através das composições. E ela sofre com isso muito, porque enquanto ela tá lembrando, enquanto ela é menor, né? Enquanto ela é novinha, que ela tá fazendo as poesias, e que aí o Robert, que é o namorado dela e o melhor amigo dela, que é um grande fotógrafo americano, ele fala pra ela, você tem que cantar, transforma isso aí em música. Ela fez altos cursos de poesia com a galera beatnik, com a galera, assim, importantíssima da literatura. E ela falava, não, isso daqui não é pra ser música, isso aqui é pra ser poesia. E ela também conta um pouco desse processo de desconstrução. Entendem? Um processo de desconstrução de poesia, música e vamos botar tudo junto aqui, dar a chacoalhada e jogar. Entendeu? Isso também é um processo de literatura. Isso também é um processo importante. E essa mulher, gente, conviveu com nomes como Janis Joplin, Jimi Hendrix, o próprio Bob Dylan. E é sensacional ela ir contando, sei lá, ela no Hotel Chelsea, que foi um grande hotel que hospedou diversos músicos, que o Hotel Chelsea era um hotel que você podia pagar a sua hospedagem com a sua arte, qualquer que fosse a sua arte. Então muita gente das artes, né, os músicos, os poetas, os desenhistas e tudo mais, os fotógrafos, ficavam nesse Hotel Chelsea, inclusive esses grandes nomes que eu falei. Então é muito legal você ir vendo, ela convivendo com uma galera, ela fala assim, e aí eu tava comendo um donuts em frente ao hotel, e aí entrou o Bob Dylan, e aí eu falei, meu Deus, é o fucking Bob Dylan, e ok. E aí você fica, meu Deus, era o Bob Dylan, e aí você fica acompanhando com ela essas grandes personalidades, né, das artes em geral. Sei lá, tem até o Andy Warhol, que é um cara que tava na época, né, ali, que ela vive, e que todo mundo se inspirava nele, né? Não é só a galera do rock and roll, não é só a galera da música, é a galera da literatura, é a galera da arquitetura, é a galera de pintura, é a galera fotógrafa, é a galera das artes em geral. E ela traz a história dela da maneira mais poética que eu já vi na minha vida. Então, por isso, eu não podia hoje indicar, né, tudo bem, tiveram várias indicações, eu falei do Vinícius, né, eu falei de vários outros nomes ali da nossa literatura, eu falei até do trovadorismo, veja bem, mas de qualquer maneira, gente, eu sei que talvez tenha ficado poético demais, artístico demais aqui, mas vamos perder essa mochilinha no preconceito que a gente pode ter. Eu mesma demorei um pouquinho pra entender a linguagem poética como algo bonito, porque a linguagem poética, gente, é muito pessoal. Tá? Do mesmo jeito, na mesma proporção que a literatura é mutável, a arte poética ela é muito pessoal. Então, assim, eu posso ler uma poesia e achar linda, e você pode ler e achar uma bosta. E tá tudo bem, porque literatura é isso, né? As histórias são assim.
Você acha bom o que você achar bom. E tá tudo benzinho você achar essa ruim, essa boa, porque é você, né? A literatura é uma arte muito, muito nossa, né? É uma coisa aqui, ó, eu tô lendo isso aqui, eu tô gostando. Obrigada, sabe? Tá tudo bem, né? E vamos discutir e debater sobre isso e tirar esse peso aí de que literatura necessariamente tem que ser obra clássica, literatura necessariamente tem que estar em formato de livro, ou que literatura tem que ser qualquer outra coisa. A literatura pode ser essa expressão das outras pessoas através das palavras, né? Ou através do próprio canto mesmo, né? É quando você sente tudo isso. Tô parecendo uma hippie, estou, mas eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do vídeo dessa quinzena. E até a próxima, eu espero conseguir logo indicar aqui um livrinho nacional pra vocês. E na dúvida, gente, vai ler um livro, tanto aqui no Brabiologia como também lá no meu canal. Até! Tchau!